fizeram um grande trabalho, não anda se você não mudar a estrutura da legislação penal, entendeu? Não adianta. Então precisa ser um trabalho compartilhado. Aproveitando que a gente está falando de segurança pública, hoje uma das principais bandeiras de vocês, se não a principal bandeira, é a segurança pública, né? E a gente falou aqui de tempo de cadeia, de tudo mais, e acho que esse é um ponto bom pra gente começar esse papo, né? Segurança pública, ela é a maior dor do brasileiro hoje, né? É uma dor muito grande, acho que o sentimento de insegurança, ele já conseguiu sair, né, de bairros da capital para vários outros lugares, né? E eu quero saber de vocês, assim, como resolver a treta da segurança pública no Brasil? O que você acha que é a escala de prioridades hoje? Cara, eu sou até meio chato nesse assunto, que eu foco bastante e discuto bastante questão de segurança. E eu sempre vou citar, e as pessoas vão falar, poxa, mas você vai citar de novo Bukele e El Salvador. Eu fui 2 vezes para El Salvador. Eu fui fazer uma cobertura das eleições em fevereiro de 2024 e depois eu fui para a posse presidencial do Bukele. E na posse também eu tive a oportunidade de entrevistar o ministro da Segurança, o ministro da Defesa e a ministra do Turismo, que eram as áreas ali que mais me interessavam. Inclusive participei junto do Ministério da Defesa lá, de uma simulação de apreensão de drogas em alto mar. Então, foi uma grande experiência. Na primeira vez que eu participei de uma coletiva de imprensa com o Bukele e eu fiz uma pergunta para ele que viralizou muito no Brasil, que eu perguntei se o Lula já tinha falado com ele, se eles tinham algum tipo de cooperação na área da segurança, o que eu já imaginei que a resposta seria não. E como que a gente pode aplicar as ideias dele no Brasil, né? E ele me deu uma resposta que eu considero a resposta ideal, né, para esse caso, que é o seguinte: El Salvador é um país muito pequeno, né, mas eu cito ele por quê? Porque ele é a maior experiência o maior case de sucesso da segurança pública no mundo hoje, é El Salvador. Era o país mais perigoso do mundo, mais de 103 homicídios a cada 100 mil habitantes, e hoje tem um homicídio a cada 100 mil habitantes. Durante o governo do Bukele já são mais de 1000 dias sem homicídio. Então ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema lá. Então a gente tem que olhar porque algo de certo esse cara fez. Claro, o país lá tem 6 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas fora, de tanta gente que saiu de El Salvador por causa das brigas das gangues. E um país com uma extensão territorial, conhecido ali como o polegar da América Central, porque é um país pequeno. E o Brasil é um país de extensão territorial gigantesca. Então ele falou o seguinte: olha, não dá para você aplicar um Ctrl-C, Ctrl-V do que foi feito aqui por questões de tamanho, né? O Brasil é um país muito grande. Por outro lado, é um país que tem muito mais recursos do que a gente tem aqui em El Salvador. E a gente, mesmo sendo um país pequeno com poucos recursos, conseguiu fazer as coisas darem certo. Por outro lado, que vocês têm a dificuldade de ser um país maior, vocês também têm muito mais recursos para poder resolver as coisas. Então, eu me inspiro em muitas coisas que foram feitas lá que eu acho que são a solução para o problema da segurança pública. Primeiro, a questão que hoje, enfim, é discutida também por parte da esquerda, né, que é sempre o discurso de desencarceramento, de que há muitas pessoas presas no Brasil. Eu refuto isso completamente, porque não há muitas pessoas presas no Brasil. Pelo contrário, está faltando prender pessoas no Brasil. Isso por um dado muito simples. Hoje a gente tem no Brasil uma taxa de resolução de homicídio de 30%. Os países da OCDE têm essa taxa em 60%, 70%. Lá em El Salvador é de 98%. Ou seja, praticamente todo homicídio, você encontra o autor e você pune ele. Então, não tem como a gente falar de desencarceramento num país que não pune 70% dos seus homicídios. Não tem como falar de desencarceramento num país em que 91% dos roubos você não identifica o autor. Então, a gente até brinca que aqui no Brasil é mais fácil você cometer um roubo, você roubar alguém e você não ser pego, do que você, por exemplo, abrir uma empresa e a sua empresa prosperar. Se você for ver a quantidade de empresas percentualmente que você abre e acaba fechando. Então, já refuto isso. Segundo, então, para mim ficar claro, você precisa encarcerar as pessoas, você precisa achar essas pessoas e punir elas. Para isso você precisa ter penas duras. O que o ministro Gustavo Vidiatoro, que é o da segurança, me disse? A mudança de legislação penal que eles fizeram. E é o que o MBL, a missão, está defendendo no livro amarelo, mais precisamente no segundo fascículo, mas também é discutido em outros, no capítulo de buquelização do Brasil, que a gente colocou, que é a instituição do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É você
tratar a legislação brasileira, você tratar a legislação de duas formas diferentes. Para nós, pessoas que cumprimos a lei, que somos ordeiras, que não roubamos, que não matamos e que principalmente não pertencemos a nenhuma facção criminosa, a nossa aplica o direito do cidadão, o direito comum, o direito onde você tem todas as suas garantias de defesa, você tem todas as suas questões, vamos dizer, recursais. E agora, a um faccionado, a uma pessoa que mata, que estupra, a ele se aplica o direito penal do inimigo. Ou seja, a ele o julgamento não tem todas essas garantias que o direito do cidadão possui. Então você faz um julgamento muito mais rápido dessas pessoas. Né? Em El Salvador, eles tiveram uma maneira de identificar as pessoas que eram de facções. Porque lá se criou uma cultura de que o faccionado, ele basicamente fazia uma tatuagem da facção que ele pertencia. E muitos deles faziam tatuagem no rosto. Então ia lá e tatuava o 13, lá da Mara Salvatrucha 13, tatuava o 18, da Barrio 18, eles faziam isso. Então ficava, de alguma maneira, fácil de você identificar aqueles que pertenciam às facções criminosas. E fez com que, um cara que tá lá tatuado Mara Salvatrucha 13, desculpe, ele participa, né, necessariamente de diversos crimes, né, que são o que eles chamam lá de IAT, né, que é homicídio... agora eu não vou lembrar os outros, mas são crimes dessa gravidade. Então, se o sujeito já está envolto em uma estrutura que comete essa quantidade de crimes, então a ele é direito penal do inimigo. E é isso que a gente defende aqui no Brasil, é uma forma de você facilitar as coisas e não acontecer igual o que a gente falou aqui da polícia, do cara que, é preso 45 mil vezes e nada acontece com ele. Vou trazer duas questões aqui, né? A primeira delas, hoje a gente tem um número muito grande de presos preventivos no Brasil, né? Acho que são 290 mil presos hoje que aguardam julgamento. Então a gente tem essa questão do 290 mil penas que ainda vão por vir ou não. E acho que o segundo questionamento hoje é a qualidade dos nossos presídios, né? Eu não preciso nem dizer. Eu te contei essa, mano. Uns 2, 3 anos atrás, criaram um celular no meu nome com os meus dados em Tremembé. E aí você andou fazendo por lá? Eu fui procurar, eu fui achar, né? Tipo, a Vivo começou a me cobrar com uma conta de celular. Eu falei, mano, nem tem o celular da Vivo, né? Aí eu fui ver e tal, não, tem aqui tal, endereço em Tremembé e tal. Eu fui puxar uma capivara, de onde tem um presídio, né? Uhum. E aí estavam usando isso Pode ter sido algum preso famoso, inclusive. Né? Provavelmente. Os irmãos cravinhos de calcinha usando meu celular pra... E é surreal, né? Então, hoje, o presídio, ele não quer dizer nada no Brasil, né? O presídio, pelo contrário, é uma máquina de crime, né? Sim. Como é que a gente faz para evitar que a gente coloque mais pessoas nessa fila de presos preventivos? Uhum. E 2, como é que a gente evita que essas pessoas não entrem na fábrica das facções que são os presídios hoje? Vamos lá. Tem esse número de presos preventivos, mas tem uma pequena separação também que deve ser feita em todos eles, né? Porque todos os casos não são iguais, por óbvio, né? A prisão preventiva, ela tem alguns motivos de ser feita em muitas vezes. É claro que aqui no Brasil, a gente sabe que um dos aspectos disso é a morosidade da justiça. Então, às vezes, de esperar... Cara, desde que acabou com a condenação após prisão em segunda instância, esse tipo de coisa tende a piorar. Por quê? Porque o sujeito ele pode ficar recorrendo para sempre. Para sempre. E ele não vai ter o trânsito em julgado praticamente nunca, porque vai subir, vai parar lá no STF, no embargo do embargo de declaração. Hoje tem embargo do embargo de declaração. Né? Eu não sou da área do direito, né, mas me considero relativamente estudioso da área, até por trabalhar com política, etc. A gente tem embargo do embargo, que na verdade o embargo da declaração você já está duvidando, querendo que julgue ali determinada parte do texto. Aí você ainda tem um embargo, enfim, criaram um monte de instâncias recursais no Brasil que faz com que você não consiga condenar a pessoa. Então, uma forma que encontraram prende preventivamente e depois vê. Né? Sobre questão de presídios. Em El Salvador, uma das coisas que o Bukele prometeu na campanha dele, ele falou o seguinte, eu tenho um plano que chama Plano de Controle Territorial. Ele vai ser instalado, ele tem 7 fases. Tá? Qual que era a primeira fase do plano de controle territorial? Ele ia tomar conta dos presídios. Porque
ele dizia o seguinte: os presídios eles são controlados pelas facções criminosas, eles não são controlados pelo Estado. Eles são áreas em que a gente isola algumas pessoas, mas eles continuam comandando o crime diretamente diretamente dos presídios. Então, eu preciso estabelecer a ordem nos presídios. E é justamente por isso que ele criou o Cecote, que é o maior presídio das Américas, cabem 40, 50 mil vagabundos, ainda não está preenchido completamente. E ele fez aquele grande presídio onde, assim, o controle é total do Estado. Né? Lá não tem sinal de celular a coisa de 5 quilômetros de distância. Né? Eu, infelizmente, não visitei o Cecote, mas falei, deixa eu ir de carro aqui até onde eu chego perto. Né? Eu consegui ficar a 3 quilômetros do Cecote. E a mais ou menos 5 quilômetros já não tinha nenhum sinal de celular. Ou seja, não ia ter o celular do Castrinho lá no Cecote, porque não tem como. Não eu tô acompanhando as lives. E é uma quantidade de portões, de gente trabalhando, etc., que torna aquilo realmente o que deve ser um presídio. O que é um presídio? O presídio é você pegar uma pessoa que ela não tem como mais estar em sociedade, você punir ela. O direito penal existe para punir a pessoa que comete um delito, um crime, e você isolar ela da sociedade, né? Porque antigamente ia matar, né? Hoje você isola a pessoa que não consegue, não sabe conviver em sociedade. Então, o presídio lá cumpre a função dele, que é retirar a pessoa da sociedade. E mais, fazer aquelas pessoas trabalharem a ponto de elas ressarcirem de alguma maneira a sociedade pelo crime que elas cometeram. Claro que nunca vai conseguir pagar com a vida de uma pessoa que é tirada, mas ela contribui de alguma forma para a sociedade. Então, eu acho que o primeiro passo no Brasil, e que Renan Santos fará quando for presidente, é tomar controle do território brasileiro, que hoje uma grande porcentagem dele é tomado pelas facções, não é pelo Estado, e também tomar controle dos presídios. A partir do momento que a gente tem o presídio totalmente do Estado, a gente tem a punição adequada àqueles que cometem crime. Então, essa seria a primeira fase do que foi feito em El Salvador e que eu acho que tem que começar aqui pelo Brasil. Mas ainda tem